questão de número 26. Olha só, o texto de Olavo Bilac enfatiza a mazela da escravidão ao. Então vamos lá, o que que são mazelas? Mazelas são como se fossem doenças, feridas, né? Então, como que ele enfatiza as feridas da escravidão? O que que a gente pode fazer aqui nessa questão? Ele quer enfatizar as mazelas da escravidão, ou seja, as doenças que a escravidão traz pra gente. Então, a gente tem que procurar no texto o que que o cara fala sobre essa escravidão. Então vamos lá. A escravidão. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. Então, beleza, vamos lá. A gente tem uma escravidão, uma raça triste, voltada à escravidão e desespero. Beleza. Então, os meninos que estão aqui jogando nunca viram escravo. Tá. Ah só, verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, ou seja, dos troncos que ele era, ó, chicotado, né? Dos viramundos e dos bacalhaus, e terão nostalgia dos trágicos horrores de uma época maldita. Ou seja, eles terão consciência de que essa época é maldita, de que essa época é ruim. Show? Filhos arrancados dos seios das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente sem fundos de cal. Caraca, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Então, olha só. A gente fala que eles conhecem, eles sabem do que aconteceu de ruim, né? Só que agora, olha só, mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram no pleno horror, ou seja, daqueles que viveram, tá? No meio desse horrível drama de sangue e iodo, sangue e lodo, né? Sentindo dentro do ouvido da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça Marte, da raça que foi martirizada, né? Orquestração satânica de todo o soluço, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar à garganta humanas. Então, olha só. Gente, presta atenção. Quando a gente fala, tá? Quando a gente fala que um que viveu foi muito pior do que o outro, a gente tá falando do quê? A gente tem a enfatização das magelas da escravidão no Brasil, a descrever o modo impessoal das consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Então, gente, ele está descrevendo de modo impessoal, ou seja, sem ter pessoalidade, sem ter subjetividade, a consequência da exploração racial sobre a geração futura. Muito pelo contrário, ele fala que a consequência para a geração antiga era o quê? Muito pior. Então ele não está falando assim, ah, a geração futura vai sofrer muito mais. Ele está falando o contrário. Beleza? Então a letra A está errada. Agora, olha só, a letra B. Contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Justamente, a gente tem a enfatização das mazelas da escravidão justamente quando ele fala que a infância das crianças da época era muito melhor, né? Olha só, a infância das crianças privilegiadas da época era muito melhor do que a infância da criança escravizada. Entendeu? Isso que o texto fala o tempo todo. Olha, ele fala, mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror. Então, quando ele fala isso, ele contrapõe, bota o quê? Bota em antítese. Ó, a gente tem aqui uma criança que tem uma infância privilegiada. Ela viu o horror. Só que a outra infância, olha só, quando ele fala contrapor a infância privilegiada das crianças da época, ele tá querendo dizer o quê? Ele tá querendo dizer crianças da época, as crianças que não eram escravizadas da época. Sacou? Agora que foi. Ah, então, a infância violentada dos crianças escravizadas. Quando ele fala criança da época, eu li criança da época como se fosse criança do contemporâneo, tá? Peço perdão pra vocês. Então, olha só, infância violentada das crianças escravizadas não há essa contraposição. Se fosse crianças da época nossa, tudo bem. Só criança da época que ele fala é criança da antiguidade. Beleza? Então não pode ser letra B por isso. Agora, a letra C. Antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. É justamente por isso, né? Agora sim, quando ele fala aqui, ele falou uma ideia muito parecida. Se ele tivesse falando o seguinte, se ele estivesse falando contrapor a infância privilegiada das crianças do contemporâneo, a infância violentada das crianças escravizadas, estava correto. Só que como ele falou, antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social, por que que apagou as marcas? Porque as crianças que viveram sofreram muito mais as marcas do que as crianças que estão agora. Tipo assim, a gente até conhece, tá? A gente até sabe. Só que a gente não consegue de forma alguma saber o sofrimento que ele está passando. Entendeu?
Então, por isso que é a letra C, tá? Show de bola. Agora, criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados na memória retratada pelo José, pelo museu, né? Olha só, gente, ele não tá falando da atenuação da violência, porque o museu representa tudo. O museu representa tudo. Não é porque atenuou a violência, sacou? Eles que não têm noção da dimensão do que é viver aquilo. Beleza? Agora, imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravos libertos? Olha só, a gente não tem indiferença, a gente sente. Só que olha só, olha o que o texto fala. A gente tem um museu, que é a coleção indiana de troncos, dos viramundos, dos bacalhaus, notícias dos trágicos horrores de uma época maldita, filhos arrancados dos seios das suas mães, virgens violadas em prantos, homens assados lentamente. Então, o museu, ele representa em sua totalidade tudo que aconteceu. Só que as crianças dos tempos atuais, os meninos que aí andam jogando peteca, eles não conseguem ter a dimensão de como foi viver isso. Então não é que houve uma atenuação. O que é atenuação? A atenuação é diminuir. O museu ele não vem aqui diminuindo a violência, não, ele representa fielmente a violência. Só que a gente não tem a dimensão que a gente não viveu. Agora, novamente, por que que eu não é letra B? Porque a gente não contrapõe a infância privilegiada das crianças que viveram junto com as crianças escravizadas com a infância violentada das crianças escravizadas. Como que seria a letra B, né? Como que seria a letra B? A letra B, ela tá falando o seguinte: seria a gente apresentando que, ó, a criança filha do Senhor, ela vive de tal forma. Ela vive de uma forma boa, ela come bastante comida boa, vive bó, bó, bó. A criança filha de escravo, ela é muito violentada. Isso seria uma contraposição à infância privilegiada da criança da época, à infância violentada da criança escravizada. Só que não teve isso. Agora, quando ele enfatiza as mazelas da escravidão, ele sim antecipa o apagamento das marcas da escravidão. Por quê? Se a gente está perdendo a dimensão do que aconteceu, então a gente passa sim o apagamento das marcas da escravidão. Consegue entender isso? Porque o que que são as marcas? As marcas são realmente as mazelas. Se eu não consigo sentir essa mazela na pele, então tá sim apagando a marca. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.